A advocacia internacional está novidadeira e o Gesto de Gestão não poderia deixar de registrar o que está movimentando o mercado dos grandes escritórios de advocacia. Vamos tratar de 2 exemplos muito recentes e relevantes de algumas iniciativas que diferenciam as bancas que as adotaram. Advocacia novidadeira. Gesto de Gestão. Olá, tudo bem com você? Obrigado por nos acompanhar aqui neste projeto tão bacana que eu tenho o prazer e tenho que agradecer aqui a generosidade do meu amigo André Porto Alegre, que é o camarada que teve a iniciativa, né, de trazer esse podcast para cá. André Porto Alegre, que é jornalista, especialista em gestão legal, e que eu, Alexandre Lupe, André, já te peço em nome dos nossos ouvintes. Não que isso não aconteça, porque acontece em quase todos os episódios, mas hoje queremos novidades. André Porto Alegre. Muito bem. Olá, Lupe. Olá, ouvintes. Você sabe que quando o assunto é novidade, o mercado da advocacia é pródigo em fornecer subsídios para o nosso gesto de gestão. Boa. Então vamos lá. O Cleary Gottlieb é um escritório americano com sede em Nova York. Ele ocupa hoje a 40ª posição entre os maiores escritórios do mundo em faturamento, segundo o ranking Global 200, e tem uma receita de 1,2 bilhão de dólares e 1.090 advogados. Com um destaque, né? E essa é a novidade, nas últimas semanas, entre esses 1.090 advogados, para uma advogada em especial, a Carla Salzburg, que se tornou CEO do Cleary X, ou Cleary X, uma unidade de negócio do escritório com o condão de reescrever a história recente da advocacia na perspectiva de modelos de negócio com viés tecnológico. Diferente do Reino Unido, que adotou muita tecnologia, Lupe, na área jurídica transacional e, em alguns casos, construiu seus próprios grupos de processos dedicados, né, específicos para isso, muitos dos melhores escritórios americanos de Nova York evitaram seguir esse caminho. Alguns líderes do escritório viram que as coisas estão mudando. Algumas empresas de Wall Street estão atrás das bancas do Reino Unido e do Canadá. Tenho muita simpatia por Big Law, mas difícil é fazer mudanças. Então, o que a Cleary fez foi reimaginar os serviços jurídicos, mas não interromper o que o escritório principal faz, explicou a Clara Salzburg. Então, olha que coisa curiosa, né? Nós vemos um movimento muito grande no mercado do Reino Unido voltado para a tecnologia, vemos um movimento bastante grande do mercado da advocacia do Canadá voltado para a tecnologia, mas víamos, às vezes, algumas resistências do mercado americano, curiosamente. É uma advocacia muito tradicional, a advocacia americana. Sim. Então, o que a Carla fala, e a gente estava em aspas, né, Lupe, desde alguns líderes do escritório viram, né? É ela falando da iniciativa de apartar, na realidade, uma iniciativa tecnológica do principal escritório. Então, isso é que é uma coisa, isso é uma novidade. Então, quando você quer implantar algumas novidades, existem alguns escritórios no Brasil fazendo um pouco esses movimentos, não por conta necessariamente da tecnologia, mas experimentando alguns outros modelos operacionais apartados da advocacia mais tradicional. O Cleary X, que está montando a equipe de trabalho, ele vai se concentrar, Lupe, inicialmente em questões de processos transacionais, como due diligence e M&A, e usará ferramentas de revisão PNL para produzir a eficiência necessária. André, eu ando dando muito pitaco andei dando muito pitaco nos últimos, e hoje eu estou aqui só para perguntar. E eu pergunto, André, o que é ferramenta de revisão de PNL? Isso é que me assusta, eu prefiro os teus pitacos do que as tuas perguntas, né? Porque as tuas perguntas a gente tem que sair correndo para responder, os teus pitacos a gente pode pelo menos confrontar. Eu estou numa linha, mas vamos lá, Lupe, vou tentar te responder naquilo que a nossa equipe de produção do Gesto de Gestão pesquisou, né? A PNL é uma programação neurolinguística. PNL, na sigla em inglês, é o estudo dos padrões gerados pelo cérebro para a linguagem. Então, padrões é a programação gerados pelo cérebro neuro e pela linguagem linguística. E a fisiologia. O método propõe um novo modelo a partir do conhecimento do funcionamento cerebral e sua interação com a mente, pensamentos
emoções e comportamentos. É um processo estruturado do como e do que fazer para usar mais eficientemente o cérebro. Mais que um conjunto de modelos, ferramentas e técnicas específico, o qual pode e eventualmente até deve ser aplicado nos mais diversos contextos, a PNL propõe uma abordagem humana que pressupõe uma atitude de humildade, curiosidade, empatia, respeito pelo que nós ainda não conhecemos a respeito do outro e de nós mesmos. Lupe, essa é a resposta. Né? Agora, como é que isso vai como é que vai ser aplicado efetivamente, né? A gente vai ter que ver o resultado do próprio Cleary X, dessa experiência que está sendo desenvolvida, né? Então, o que eu ia te perguntar, se essa ferramenta será usada pela advocacia. E me parece uma posição disruptiva daquilo que a gente observa hoje nos escritórios, mesmo nos internacionais. Então dessa vez a gente vai deixar o Brasil fora da crítica e vai falar que acontece também mesmo nos internacionais. Mesmo nos internacionais. E quem sabe você tem usado a palavra correta sobre isso, que é a questão de disruptivo, Sim. né? Da disrupção. Mas como os nossos ouvintes tinham pedido e você também novidade, né? Eu trouxe alguma coisa novidade, mesmo que a gente não sabe explicar muito bem. Tá aí lançado o desafio, né? Embora as fusões e aquisições sejam um ponto de partida, o ClearX pode atender outras áreas transacionais, como finanças, imóveis, e este também será um ambiente rico em dados, e o grupo desenvolverá uma série de análises para apoiar o trabalho. Salzburg, a Carla, né, que é a líder, que é a CEO dessa iniciativa, disse em uma recente entrevista que nós tivemos acesso para o Artificial Lawyer, que é uma plataforma que trata exatamente sobre essa introdução de todos esses aspectos, né? Ela disse para o Artificial Lawyer que o ClearX será estruturado como uma empresa canadense. Será lançado formalmente no final da primavera, no hemisfério norte, e operará com uma equipe remota distribuída internacionalmente. Então, veja que ele, mesmo sendo esse escritório, vai operar no Canadá. Então, é uma novidade aí, essa advocacia novidadeira, você vê que ela fica circulando os Estados Unidos e não necessariamente entra nos Estados Unidos. O Canadá, nós estamos falando bastante de Canadá. Você citou, inclusive, né? No episódio da guerra que a gente fez sobre a Ucrânia, você citou o Canadá também. O Canadá, ele tá interessante isso. A unidade terá uma liberdade para desenvolver seu próprio modelo de negócio, com seu próprio sistema de precificação. Isto pode incluir a operação além de hora faturável, né, e oferecer serviços a outros escritórios. Escritórios eventualmente menores, segundo a Carla Salzburg fala, mas é interessante, né, porque você pode ampliar. E isso também é uma questão curiosa que eu gostaria de alertar o nosso mercado brasileiro, né? Tem muita coisa para se ver fora e não precisa se aplicar tudo, mas pode se fazer parcerias, né? Então, vamos ficar atento, né? Já que estamos nas novidades, vamos ficar atento a esse mercado que se apresenta aí para as questões transacionais com a utilização de neurolinguística ou de programação neurolinguística, que é exatamente o fato de você conseguir organizar dados, tá? Essa organização de dados, né? Essa coleta de dados feito por meio de programação pode ser uma coisa, pode dar sinais para o trabalho da advocacia que eventualmente a gente não consiga ter. E isso não é, Lupe, pelo amor de Deus, dispensa dos advogados, não, mas é complemento de qualidade ao trabalho dos advogados. É legal você sempre deixar isso bem, bem claro, viu, André? Muito bem, caprichou na novidade, viu? Não soube nem explicar, né? Tão novidade que o programa vai pro ar sem eu saber explicar. Mas você avisou antes, é tão novidade que... Não, mas explicou bem. Agora, André, você sabe aqui que os nossos ouvintes também gostam quando a gente envereda lá pelas novidades comportamentais. Você tem alguma pra gente aí? Você está hoje, Lupe, como diria, insaciável, né? Insaciável. Faminto. Uma coisa terrível. Então vamos sair da programação neurolinguística e vamos partir para as questões um pouco mais comportamentais. A partir de 1º de maio,
tá certo? Então a gente tem que ver essa nossa programação aqui, pelo que a gente está fazendo. Vou colocar no passado então, porque estamos falando do programa de 4 de maio, Exatamente. né? A partir de 1º de maio, né? O DLA Piper, que é o escritório de advocacia internacional, muito citado aqui pela relevância, né? Ele ocupa a posição de número 3 de maior escritório do mundo, tem um faturamento de 3,1 bilhões de dólares e o contingente diminuto de 3.998 advogados, ao que o Lupe vai me perguntar por que você não falou 4 mil propositalmente, porque hoje ele está com 3.998, então a gente está... Agora, assim, eles poderiam patrocinar a gente aqui, mas vamos lá, vamos lá. Seguindo. Você sabe que a liberdade tem seu preço, Sim, né? não. É o contrário, né? Não é que a liberdade não tem preço, a liberdade tem seu preço. Então, bem lembrado. Vamos seguir como a gente tá, que tá bom. O DLA Piper tá espalhado aí por 87 escritórios no mundo e aí vem uma coisa curiosa que eu queria trazer, que é desde 1º de maio, ele tem um novo co-presidente global, que é o advogado John Hayes. Hayes ingressou no grupo corporativo do DLA Piper, vindo do Linklaters, que é um outro grande escritório, em 2009, e construiu uma sólida carreira nos últimos 13 anos, com ampla experiência em fusões e aquisições públicas e privadas, joint ventures e parcerias estratégicas, reorganizações complexas de grupos, mercados de capitais, finanças corporativas, ou seja, um advogado empresarial desses, como manda o figurino. Anteriormente, ele foi membro do Conselho Internacional do DLA Piper, e aí é que vem a coisa que eu acho sensacional, ele é o principal patrocinador da rede LGBT+, do DLA Piper. Ah, que sensacional. Olha, o presidente do DLA Piper é a pessoa que movimentou, que patrocinou, que incentivou e que montou uma das iniciativas mais interessantes do mercado da advocacia, que é a Iris Represents. Então eu queria assim que os nossos ouvintes, a gente vai estar... eu acho que até vai ser a primeira vez, Lupe, que eu acho que eu vou dar até uma dica de um site para visitar, que é o da Iris Represents, que é assim uma iniciativa sensacional. O que o Reis falou, né? Abre aspas. Estou realmente honrado por ter sido eleito sócio sênior e presidente da empresa, né, do escritório, e espero continuar o trabalho excepcional que o antecessor fez em consolidar valores em novos negócios e promover a boa governança. Pretendo me concentrar em garantir que novos negócios permaneçam robustos e na vanguarda da inovação para que continuemos a fornecer um serviço excepcional aos nossos clientes e que o DLA Piper seja um lugar onde todos os nossos funcionários possam prosperar e se destacar. Fecha aspas, ele afirmou isso, ele que vai suceder o Andrew Darvin, que ocupa o cargo desde 2018. E esse mandato é de 4 anos. Há um ano, em fevereiro de 2021, o DLA Piper anunciou o lançamento do Iris Represents, que é essa iniciativa, que é uma gama de serviços pro bono internacionais dedicados e adaptados especificamente para ONGs e indivíduos dedicados à causa LGBT+. Então, Detalhe, pro bono. Pro bono. E aqui tem uma coisa curiosa, Lupe, por que eu trago isso? Quer dizer, a informação é que ele vai ser o próximo presidente, mas o que está por trás disso é que ele liderou esse projeto do Iris Represents. E o que eu acho que é interessante o Iris Represents? Muitos escritórios de advocacia promovem essa questão internamente, né? Então, as questões de diversidade e inclusão interna. O DLA Piper tem uma questão sobre isso, interno também. Mas ele não está fazendo interno, ele está prestando serviço. Essa é que é a questão. Exatamente. O Iris Represents é exatamente para prestar serviço para ONGs que se dedicam a essa causa e para pessoas vítimas de preconceito, de violência, etc. Então, assim, o que me chama a atenção e que eu queria destacar é que, claro que a notícia é ele virar o presidente do 3º maior escritório, mas a iniciativa e como ele é reconhecido, e olha que interessante, né? Apesar de ser um advogado todo no padrão, né, transacional, advogado empresarial, corporativo, etc e tal, ele, na realidade, desenvolve uma atividade
que não é só para o seu público interno, eu quero frisar isso, mas que é exatamente para assistir, sob o ponto de vista da advocacia, ONGs que defendam a causa e indivíduos. Essa é uma coisa curiosa também, a causa LGBTQ+. André, você sabe o quanto eu, né, sou ligado a esse assunto, gosto, defendo e, enfim... mas eu me empolgo, eu sei que você se empolga também. Conta mais, porque eu sei que tem mais coisa por aí. Muito. Eu gosto muito porque eu vejo nisso exatamente... Esse é o diferencial, né? É isso, não tem outra coisa, né? O J.L. Piper possui uma atuação pro bono de destaque global e a Iris Represents formaliza sua oferta pro bono no espaço LGBT+, sob uma marca distinta e reconhecível. Então, assim, é uma marca mesmo, distinta e reconhecida, patrocinada por um escritório com forte compromisso com a diversidade. No lançamento, o propósito da Iris Represent foi alavancar a rede internacional LGBT+, do J.L. Piper, para que seus clientes pro bono possam ter certeza de que os serviços prestados são por advogados que falam sua língua. Aí que tá, né? Estão alinhados com seus valores e que podem apoiá-los onde quer que estejam no mundo. É sensacional, né? Porque tem um fator aqui, desculpa, André, eu ter entrado aqui no meio da tua fala, não, aqui, mas tem uma aqui, além de você ter um profissional que está alinhado, você está gerando também, você está gerando oportunidade, emprego para que advogados entrem e possam trabalhar, né? É isso. Enfim. É muito legal. Além de aconselhar as ONGs com seu trabalho de advocacia existente e apoiar seus requisitos comerciais, a Iris Represents está se comprometendo a progredir em objetivos mais específicos. E aqui a gente vai salientar, Lupe, 3, que eu acho que são interessantes. Defender os direitos dos requerentes de asilo LGBT+, para ajudar a navegar no sistema de imigração. Olha que interessante, às vezes a gente não dá muita atenção para isso, né? Há uma circulação mundial de pessoas perseguidas sobre todos os aspectos, e o J.L. Piper vai e ajuda as pessoas. Eu tô falando, o terceiro maior escritório do mundo. Vem cá! Eu vou, claro que isso pode ser por meio de ONGs, mas eu vou te ajudar. Acho isso sensacional. Outra questão, continuar a representar e defender a revogação de leis e políticas que discriminem comunidade trans, em particular no que diz respeito à habitação, saúde, emprego e educação. Que a gente fica tratando dessas questões todas, tudo bem, tem espaço hoje na mídia, tá tudo ótimo, tô achando tudo ótimo. Mas me diz uma coisa, vamos lá nas questões práticas, né? Tem habitação, tem saúde, tem emprego, tem educação, essa é a questão. Então é tudo muito lindo, mas vamos então, assim, acho muito bacana. Parceria com ativistas LGBT+, proeminentes globalmente para apoiar seus apelos por igualdade, construir capacidade e amplificar suas vozes. Então... Quer dizer, o próximo presidente mundial do J.L. Piper, terceiro maior escritório do mundo, 4.000 advogados e 3 bi de faturamento, é um profissional, é um advogado que aqui recebe um gesto de admiração de nós dois, né? Nesse gesto de gestão. Eu ia até te perguntar, eu acho que eu já estava aqui empolgado que eu nem preciso te perguntar se a gente vai ter um gesto de gestão aqui pro episódio 33, porque esses dois exemplos foram muito significativos, né? De uma mudança de postura dos grandes escritórios de advocacia no mundo. O tal da... Isso é disruptivo. E não é só colocar arco-íris no logo da empresa, né? Não, tá longe disso. Né? E que olha que sofre até resistências, eventualmente, mas não é o caso. E por isso é que eu tô trazendo, porque eu acho que a gente precisa mudar até... usando essa figura que ficou meio futebolística, acho que a gente vai mudar de patamar, né? Mudar de patamar é o seguinte, há outras coisas para se fazer. Sim. Para além do arco-íris, eu não tô em nenhum momento menosprezando a questão do arco-íris, é um ato voluntarioso. Não, mas a gente sabe hoje que ele é usado... De signo, né? De signos, etc. Tal. Mas acho que a gente tem que ter
ter outra coisa. Mas eu quero destacar que, neste contexto, a assunção do John Heiss como co-presidente global do escritório assume contornos de compromisso e continuidade às políticas de inclusão da banca. Não só na perspectiva interna, como nós já falamos anteriormente, como na prestação de serviços jurídicos para setores vulneráveis da sociedade em escala mundial. Que esse detalhe também é em escala mundial, né? A gente está vendo. Comentários sobre o lançamento da Iris Represents, comentando, né, sobre o lançamento da Iris Represents, o Nicolas Patrick, que é sócio da área pro bono de negócios de responsabilidades do DLA Piper, disse, abre aspas, por meio da Iris Represent, forneceremos representação legal de primeira classe para clientes LGBT vulneráveis em todo o mundo. Não apenas melhoraremos o acesso à justiça, mas continuaremos a desafiar as leis discriminatórias e alcançar mudanças sistêmicas em parceria com defensores de direitos humanos LGBT+, que trabalham em situações de alto risco, né? Para entender os propósitos da unidade Iris Represents, renovados pela liderança de Heiss, é conveniente assistir o vídeo. Eu falei que eu ia falar sobre, sobre o projeto em contrato no site do escritório. Não vou fazer os www, mas no site do escritório e compreender uma sociedade, como uma sociedade de advogados pode fazer a diferença e transformar o mundo em um lugar melhor, Lupe. Esse era o nosso gesto de gestão. Eu não perguntei no episódio 31. Eu não perguntei no episódio 32. E confesso pra você que eu tô um pouco constrangido em perguntar no 33 como estão as coisas no Brasil. Bom, o problema do mercado brasileiro, Lupe, não é a carência em iniciativas inovadoras, e sim a falta de sistematização na difusão dessas iniciativas. A gente vem falando isso com muita frequência. Aqui e ali, Lupe, existem ótimos exemplos de escritórios responsáveis sobre todos os aspectos que padecem, né, que se ressentem de uma falta de um canal consistente de divulgação dessas iniciativas. Por isso é que elas ficam dispersas e não parecem permear um conjunto representativo da atividade da advocacia no Brasil. A equipe de reportagem e produção do Gesto de Gestão está preparando um episódio, Lupe, para falar sobre o assunto e dessa forma transmitir aos nossos ouvintes uma ideia mais precisa sobre o que a Advocacia Nacional está promovendo no que diz respeito à diversidade, à inclusão, iniciativas que são importantes, que hoje nós, infelizmente, não conseguimos identificar, porque você não tem uma sistematização, né? Então, por isso é que a gente traz com muita frequência essas iniciativas como do DLA Piper, como da Iris Represents. Assistam o filme. O Lupe, assiste o filme, não sei se você teve a oportunidade de ver. Não tive. É muito bacana e realmente acho que é sobre isso. Só tenho pra dizer que esse episódio 33 foi show, e muita gente gostou, tenho certeza. Pois é, esse foi o Gesto de Gestão, podcast da administração de escritórios de advocacia. Aqui é o Alexandre Lupe, do meu lado está o André Porto Alegre, que é jornalista e também especialista em gestão legal. O podcast tem a produção da Compasso Colab e é isso aí, até o 34. Gesto de Gestão.